pessoal, estamos retornando aqui. Espero que todo mundo já esteja, todo mundo a postos aí e que todos os nossos municípios estejam inteirados, né? Estejam gostando do nosso conteúdo, né? Tendo ficado claro com a nossa explicação, né? E que a gente espera também a observação de vocês aí, a percepção dentro do que a gente está trazendo, né? A gente vai deixar questões para que vocês possam praticar e ter essa confirmação, né, do ensino-aprendizado. Então, a gente vai continuar aqui a explanação das modalidades, né, de intervenção do Estado na propriedade privada. Então, vocês vão começar a perceber, pessoal, questões corriqueiras, né, de um conflito que aconteceu no município de vocês, de algo, né, que venha impactar dentro da realidade de vocês, né, da realidade do município próximo, por exemplo. Então, são coisas, agora, dentro dessa explanação das modalidades, né, que a gente vai trazer exemplos mais próximos da realidade, algo que vocês venham a ver, como o exemplo do confisco, né, que a gente mostrou para vocês, em que o Estado vai pegar aquela propriedade, né, vai se utilizar para fins de reforma agrária, né, quando está ali aquela terra sendo utilizada para plantio, né, de substâncias psicotrópicas, né, ou trabalho escravo, por exemplo, que a gente pensa que é uma realidade extremamente distante, pessoal, mas que acontece, né, às vezes a gente está aqui no nosso Piauí e aí a polícia está lá numa operação e identifica uma situação dessa, né, que venha a impactar, né, na nossa realidade. Meu Deus, aconteceu bem aqui no meu município isso. Mas isso acontece em todo e qualquer lugar, pessoal. Isso são questões, né, que o Estado vai agir, né, e vai intervir exatamente em cada perspectiva dessa. Por isso que a lei vai estar ali, né, imperando, né, para trazer as circunstâncias, né, e as possibilidades de observação quanto a essa intervenção. Então, é algo assim, né, que a gente vê o confisco, aí a gente não conhece, mas quando a gente está estudando de forma didática, diz, meu Deus, tem tudo isso, traz à tona, né, um esclarecimento teórico, né, e prático dentro do nosso direito administrativo, que traz essa grama, né, de conhecimento e de segurança no processo formativo. Então, vocês têm muito a ganhar nesse processo, né, de conteúdo que vem a trazer, né, a gente deixa um abraço aí ao pessoal do campus da Unidade Escolar Paulo Ferraz, né? Um grande abraço a vocês, pessoal. Fico muito feliz de ter a participação de vocês e de todos os demais polos, né, que estão aí nos acompanhando, tá bom? Então, vamos continuar aqui dentro das possibilidades, né, modalidades de intervenção do Estado na propriedade privada. O que é que a gente ainda tem aqui? Vamos lá. Então, confisco, pessoal, existe agora duas hipóteses, né, que vêm a ser ensejadora desse confisco, que foi algo que a gente encerrou a aula passada, que podem recair, né, sobre a propriedade urbana ou rural, né, onde forem localizados. Então, a cultura ilegal, né, pessoal, de substâncias, né, de psicotrópicos, né, de drogas, e a exploração do trabalho escravo. Isso está na lei, né, na forma da lei, né, e aí a emenda constitucional 81 de 2014, ela modificou também a destinação dos bens confiscados. Então, os bens imóveis confiscados, pessoal, eles são destinados à reforma agrária e a programas de habitação popular, né, garantindo assim possibilidade do Estado construir habitações, né, para aquelas pessoas que não vão ter um poder aquisitivo, né, de adquirir um bem mais caro, né, então ele vai fazer habitações, um loteamento, um bairro ali, para trazer essas habitações populares. E a gente vê muito isso acontecer, né, ao longo dos tempos, né, nas nossas cidades, na nossa realidade do Piauí, tem muitas habitações populares construídas pelo poder público, né, que está ali pautado dentro dessas possibilidades ou não. Já no caso, pessoal, de bens móveis, objeto de confisco, eles vão reverter, né, ao fundo especial com destinação específica na forma da lei, e aí está, né, no artigo 243 da Constituição Federal. Bens móveis, pessoal, são aqueles que a gente consegue tirar de um lugar para outro. Bens imóveis é aquele terreno, né, aquele local que não tem como se modificar. Então, acredito que fica bem tranquilo essa perspectiva do entendimento, né, de bens imóveis, são aqueles que a gente não consegue deslocar, e os bens móveis são aqueles que você consegue transportar de um lugar para outro. Então, vai ter duas especificações para cada situação dessa. Procedimento judicial do confisco, pessoal, a expropriação ou a desapropriação confiscatória, ela é disciplinada, né, na Lei 8.257 de 91.
As plantas psicotrópicas, pessoal, são aquelas que permitem a obtenção de substância entorpecente, né? Plantas estas elencadas no rol emitido pelo órgão sanitário, né, que compete ao Ministério da Saúde. A cultura dessas plantas, pessoal, caracteriza-se, né, pelo preparo da terra destinada à semeadura, né, o plantio, à colheita. E aí aqui a gente está falando, né, de substâncias, por exemplo, a planta que se destina, né, à produção da maconha ou de outras drogas, né, que existe nessa rol, né, que está vinculado lá à perspectiva do Ministério da Saúde, né, está acompanhando e está direcionando o que vem a ser essas plantas, né, psicotrópicas, tá bom? Do perdimento de bens, pessoal, e aqui é uma outra modalidade. Então, o perdimento, a gente já entra aqui numa outra possibilidade, é a modalidade interventiva que implica a supressão compulsória de propriedade privada pelo Estado como consequência pela prática de crime. Então, o artigo 5º, pessoal, inciso 46 da Constituição Federal diz: a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outros, as seguintes: a privação, a restrição da liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa e suspensão ou interdição de direitos, né? Então, como o perdimento ele tem natureza sancionatória, não se cogita, né, de qualquer indenização devida em relação, né, a ser devida pela perda da propriedade. Então, tá aqui nesse rol, pessoal, essa questão, né, tá bem aqui, ó, no inciso B, a linha B, né, a perda de bens. Então, a gente está falando aqui do perdimento de bens na situação, né, da intervenção que vai implicar essa supressão compulsória daquela propriedade privada pelo Estado em consequência de alguma prática de crime por aquele indivíduo. O poder de polícia, pessoal. Então, aqui o poder de polícia ele vai impactar em várias questões dentro do direito administrativo, né? E o que é que a gente tem aqui a trazer sobre ele, né? Dentro da perspectiva dessa intervenção do Estado na propriedade privada. Então, o poder de polícia, ou a limitação administrativa, ela vai consistir, pessoal, nas restrições gerais impostas pelo Estado sobre a liberdade e propriedade privadas em benefício, né, do interesse público. Então, entre os instrumentos de intervenção do Estado na propriedade privada, o poder de polícia é o único, né, que atinge as propriedades em geral, na medida em que cria, né, limitações simultaneamente a um conjunto indeterminado de bens móveis e imóveis. E aí esse poder de polícia vai gerenciar, né, essa relação de ação do Estado. Então, são exemplos, pessoal, de manifestações do poder de polícia sobre a propriedade, as regras municipais sobre o direito de construir, leis de zoneamento, né, o plano diretor do município, a fiscalização de obras, né, e construção. E a gente também lembra aqui, pessoal, que o poder de polícia ele se desdobra, né, em 3 atividades estatais, seja limitar, fiscalizar e sancionar particulares. Então, aqui a gente traz, né, a idealização desse poder de polícia, dentro desse direcionamento da intervenção do Estado na propriedade privada, né, que vem a impactar nessa limitação, nessa fiscalização, né, e sanção dentro da propriedade particular. Então, o Estado ele vai estar atento, né, para que se aplique essas possibilidades, né, essas restrições dentro do seio, né, da propriedade privada. E aí o poder de polícia vai estar ali junto, né, na aplicação dessa intervenção do Estado na propriedade privada, seja na fiscalização de uma obra, a pessoa vai construir ali, aí pensa que pode construir em cima do muro, né? Então, ali vai gerar um conflito. O próprio vizinho que está sendo lesado, né, pode denunciar e aí vai vir o órgão do poder municipal para fiscalizar, né, e fazer com que aquele cidadão, né, que venha estar gerenciando isso, às vezes até por falta, pessoal, do conhecimento. Às vezes a pessoa pode fazer até de boa fé, né, sem maldade nenhuma, achando que pode se aproveitar do muro, né, eu vou economizar aqui e vou construir em cima do muro, achando que é super tranquilo, não tem problema nenhum. E aí o vizinho insatisfeito vai lá, denuncia, né, não precisa ele ir lá brigar e gerenciar um conflito, né, com aquele vizinho. Ele denuncia no órgão público do município, o município vai lá fiscalizar, vai averiguar a situação, vai constatar aquela concretização daquela denúncia, né? E vai trazer a multa necessária, vai fazer com que ele derrube ali
seguindo os procedimentos legais, né, para que se atenda à função social, né, do respeito do direito do outro, e aí a lei vai se sobressair, né, naquela relação para que assim possa ter a atenção, né, e se gerencie. Então, numa construção, normalmente, se tem que respeitar os limites, né, dentro do espaço do muro que divide a propriedade de cada indivíduo. Então, ali é 1,5 m lateral, no fundo, na outra lateral, né, e se representa, isso é um exemplo, né, pessoal, que não atinja, né, e não afete o direito do outro, tá bom? Então, é extremamente importante, às vezes, a gente conhecer, né, porque às vezes a gente pode, eu vou aproveitar aqui do muro, que eu já aproveito toda uma lateral de uma casa de precisar construir. O muro já está lá, comprei o terreno e o muro foi o vizinho que construiu há 20, 30 anos atrás. E aí eu vou construir já a lateral da minha casa aqui, ganho espaço, mas também não é bem assim. Então, às vezes, a pessoa pode, sem nenhuma maldade, né, por desconhecer, né, as questões dos direitos, fazer essa ação. Mas aí, claro, né, a pessoa pode reclamar ou não, né? A gente vê ainda construções acontecendo nos tempos de hoje, que os vizinhos ficam de boa e acontece em cima do muro e fica por isso mesmo. Então a gente encontra, né, com muita tranquilidade. Tá bom? O que é que a gente tem aqui, pessoal, do nosso conteúdo? Sobre essa questão do poder de polícia, sempre que o Estado, pessoal, e a administração pública em especial, ela exerce uma dessas 3 atividades, né, restritivas da propriedade privada, em benefício do interesse público, né, a gente está diante da manifestação do poder de polícia. E a gente traz aqui algumas características, pessoal, desse poder de polícia. Então, primeira característica, manifesta-se por meio de atividades administrativas ou legislativas. Então, se a gente empregarmos, pessoal, o termo poder de polícia, em sentido amplo, né, o seu conteúdo inclui tanto limitações à propriedade imposta pela administração quanto aquelas originárias da lei. Então, o Estatuto da Terra, né, por exemplo, que é a Lei 4.504 de 64, é um exemplo da lei limitadora da propriedade privada. Então, o poder de polícia é lato sensu. Na medida, pessoal, em que estabelece regras, né, para o cumprimento da função social do imóvel rural. Já o poder de polícia, em sentido estrito, ele compreende somente, né, as limitações estabelecidas pela administração pública. Então, em nível infralegal, seria a fiscalização municipal, né, sobre obras. Então, a gente tem essas duas perspectivas. É sempre geral, pessoal. Então, a generalidade do poder de polícia significa que as limitações elas atingem, né, de forma difusa as propriedades e não somente alguns bens determinados. E aí a gente lembra aqui que o poder de polícia, né, é o único instrumento de intervenção na propriedade privada, caracterizado, né, pela sua generalidade. Outra característica, não gera direito à indenização. Então, justamente por ser geral, né, afetando simultaneamente todas as propriedades, o poder de polícia não causa danos específicos, né, quando exercido de forma regularmente. Entretanto, pessoal, segundo o exemplo aqui, um agente de vigilância sanitária, durante uma fiscalização no estabelecimento comercial, ele destrói parte do estoque, alegando, né, a impossibilidade de separar os produtos que já estavam com prazo de validade vencido daqueles que ainda se encontravam dentro da validade. Então, o particular, que vai estar lesado por essa situação, ele terá direito à indenização, que nesse caso houve um dano especial e não simples exercício regular, né, do poder de polícia, que seria esse agente de vigilância sanitária, né, que agiu além do que a lei lhe traz ali como segurança, né, para a sua atuação. E aí traz essa possibilidade, né, de indenização daquele particular. Outra característica aqui, pessoal, seria atinge a liberdade, a propriedade. Então, as restrições impostas pelo poder de polícia afetam 2 valores, né, que seria a liberdade do indivíduo e a propriedade privada. Tanto os bens, pessoal, quanto os comportamentos, né, dos particulares devem sujeitar-se às limitações oriundas desse poder de polícia. A gente tem aqui, como característica, é um direito pessoal e não real. Então, o poder de polícia, ele manifesta-se, né, como regra, por meio de obrigações de não fazer impostas ao proprietário e não sobre o bem em si mesmo, né, considerado. E ele regula, né, a prática do ato ou a abstenção de fato. Então, as limitações, pessoal, decorrentes do poder de polícia, né, vão se apresentar diante do particular, né, com a obrigação de fazer a prática de ato ou a obrigação de não fazer, que seria a abstenção, né, de fato.
E aí, fechando, né, esse processo de entendimento que vem a ser o poder de polícia, é o que a gente pode trazer, né, até mesmo dessa perspectiva, né, dentro do Código Tributário Nacional, né, no artigo 78, que diz: considera-se poder de polícia a atividade, né, da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática do ato, né, ou abstenção do fato, em razão, pessoal, do interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, né, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas que venham a ser dependentes, né, da concessão ou autorização do poder público, a questão da tranquilidade pública, né, ao respeito à propriedade dos direitos individuais e coletivos. Então a gente destaca aqui também, né, o poder de polícia, ele manifesta-se mediante obrigações, né, de não fazer, que seria essa abstenção de fato. A gente tem aqui, pessoal, como característica ainda, é uma atividade restritiva em que o poder limita a esfera do interesse particular. Ele é externo, pessoal, como regra geral. O poder de polícia ele atinge os particulares externos. Ele é discricionário, em que a competência para o exercício do poder de polícia, né, como regra geral, é atribuída ao agente público com uma certa margem, né, de liberdade para que, diante do caso concreto, o agente competente, né, ele decida qual a melhor maneira de atender os interesses públicos. E ele é indelegável a particulares, né? Então, o exercício de polícia, do poder de polícia, é a manifestação do poder de império do Estado, sendo por isso, né, indelegável a particulares. E isso está no artigo 4º, inciso 3º da Lei 11.079 de 2004. E aí, pessoal, a doutrina e a jurisprudência, né, ela admite a delegação de atividades materiais de apoio ao poder de polícia. Um exemplo seria a manutenção por empresa privada, né, de radares instalados para fotografar infrações de trânsito. E aí seriam as perspectivas, né, pessoal, do que a gente tem aí sobre o poder de polícia, né, do que a gente tinha que falar com vocês. Essas características, né, elas vão ser extremamente importantes, né, para que fique claro e vocês consigam entender todo o dinamismo, né, dessa perspectiva do poder de polícia, que vem a ser muito importante e que vai impactar, né, nessa intervenção do Estado na propriedade privada. Olhando essas características, a gente consegue com facilidade, né, entender como é que isso gerencia, né, quando o poder do Estado vai fiscalizar uma obra, né, por exemplo, ele vai ali aplicar uma multa, né, então ele vai limitar ao direito daquele indivíduo que está cometendo ali uma infração, né, quanto a esse respeito da propriedade. E a gente consegue enxergar essas características, né, que vão impactar na liberdade do indivíduo e no direito de propriedade. Então são questões, né, extremamente importantes e que a gente precisa ter esse olhar de atenção, né, e saber o quanto o poder de polícia envolve, né, nesse processo de intervenção do Estado na propriedade privada. E agora a gente vai falar de outra modalidade, né, de intervenção do Estado na propriedade privada, que é a servidão administrativa. Então aqui é um outro fluxo, um outro entendimento, né, e que a gente agora vai apresentar as suas possibilidades, tá bom? O que é que a gente tem aqui na servidão administrativa? Vamos aqui no slide. Então a servidão, pessoal, é um direito real público sobre a propriedade alheia, restringindo o seu uso em favor do interesse público, beneficiando, né, a entidade pública ou delegada. Então, diferente da desapropriação, pessoal, a servidão ela não altera a propriedade do bem, mas ela somente cria, né? Ela vai criar restrições na sua utilização, transferindo a outrem, né, a faculdade de uso ou de gozo. E aí a gente traz aqui os exemplos mais comuns, né, que seria placa com o nome da rua, né, na fachada do imóvel, passagem de fios, pessoal, e cabos pelo imóvel, instalação de torre de transmissão de energia em terreno privado, até essas torres, né, que a gente vem a ver nas nossas cidades, né, em qualquer lugar, assim, nos bairros dos municípios, né, a gente tem aqui essa percepção. Então a gente fala aqui de exemplos que são reais, né, que vocês vê no dia a dia da realidade de vocês. Dentro dessa perspectiva da servidão administrativa, pessoal, decorrente da supremacia, né, do interesse público sobre o privado, a servidão, em regra, ela independe do registro para produzir os seus efeitos regulares, pois a sua eficácia, pessoal, ela resulta diretamente do ato de instituição.
E aí a base normativa dessa perspectiva, né, da servidão administrativa está entre os artigos 1378 a 1389 do Código Civil de 2002. A servidão administrativa, pessoal, ela não possui exatamente o mesmo regime jurídico da servidão privada, na medida em que a servidão administrativa ela atende o interesse público, né, e sofre maior influência das regras do direito administrativo, ao passo, né, que a servidão privada ela é instituída em favor do interesse privado e submete-se, né, exclusivamente às regras civilistas. Então, ao contrário dessa limitação administrativa, pessoal, a servidão ela atinge bem determinado, gravando, né, com restrição específica que não se estende aos demais bens. E aí, embora os casos, né, mais comuns sobre a servidão recaindo sobre o bem imóvel, nada impede, né, que atinjam também bens móveis e serviços, né, daquele bem imóvel. Então, em casos excepcionais, pessoal, admite-se, né, a instituição da servidão, onerando bens públicos, né, como na hipótese do prédio público que vem a conservar a placa, né, indicativa do nome de rua. Então é algo, né, que a gente vê com muita tranquilidade em todo o bairro, né, em cada rua, às vezes até na casa da esquina, que é o que mais coloca, né, tem a plaquinha lá indicando o nome da rua, né, isso vai impactar nessa servidão administrativa, né, essa percepção dessa questão dessa servidão. Então aqui é uma das possibilidades, né, que a gente mais vê na nossa realidade e que até auxilia, né, pessoal, a sociedade como um todo, as pessoas que estão ali naquele município, a saberem que está, né, poder se localizar. Isso facilita bastante, né? Então o Estado ele vai estar agindo em prol daquela coletividade, né, trazendo aquela perspectiva, né, de direcionamento para que assim tenha a atenção do direito coletivo, né? Então, em todo bairro, em toda cidade, a gente vê o poder público, né, se usando dessa servidão administrativa, colocando placas com indicativo do nome da rua, que vai facilitar a entrega do pessoal dos correios, a facilitar a nossa locomoção, né? E isso vem a trazer modificações, né, importantes para a coletividade. E é algo que não impacta tanto, né, dentro do espaço daquele proprietário, né? Ele não vai perder o seu direito de uso, ele vai continuar usando a sua propriedade, né, se utilizando do seu direito, e vai ter só essa servidão, né, que seria essa perspectiva de ter essa placa lá indicativa do nome da rua. Então, é o melhor exemplo, né, que gerencia essa prática. O que é que a gente ainda tem aqui, pessoal, sobre essa servidão administrativa? Já na hipótese, pessoal, de alguns tombamentos ambientais, a excessiva limitação imposta, né, ao proprietário do bem, quando não lhe são oferecidas contrapartidas, né, pode autorizar a propositura da ação indenizatória, né, se for o caso, de ação de desapropriação indireta. Então, essa instituição de uma servidão, ela pode dar-se, né, de diversas formas. Seja a modalidade típica, pessoal, que é por acordo, né, entre o poder público e o proprietário, precedida da expedição, né, de decreto pelo chefe do Poder Executivo. E aí, se o proprietário ele rejeitar essa servidão, é possível, né, a sua decretação por sentença judicial, que vai adotar o mesmo procedimento previsto no Decreto-Lei, né, 3.365 de 41, para as ações expropriatórias. Pode ocorrer ainda, pessoal, a instituição forçada, né, da servidão por meio da imposição ilegal, né, de restrições à propriedade, estando ao particular, né, prejudicado pleitear judicialmente essa reparação dos danos sofridos, ou ainda estabelecer, né, a servidão por meio de lei específica. Como ocorre, né, nas servidões privadas, a servidão administrativa ela é caracterizada, né, pela perpetuidade, cogitando-se, né, de sua extinção somente em situações excepcionais, como o desaparecimento, né, do bem gravado, a incorporação do bem ao domínio público, ou manifesto interesse do Estado, né, em continuar utilizando parte do domínio alheio. Então, dentro dessa parte de servidão administrativa, né, a gente percebe que o Estado vai ali, pessoal, buscar aquele indivíduo, né, e aí tentar fazer o acordo. De forma administrativa, tentar aquilo. Se ele não aceitar, né, pode o Estado buscar o judiciário, né, e ter uma sentença ali que vai coabrigar aquele indivíduo, né, a aceitar aquela servidão administrativa. Pode ter situações que venham a gerenciar, né, indenização, se vier a prejudicar como um todo, né, aquela relação.
Então é extremamente importante, né, a gente perceber essas circunstâncias, né, e que a gente vê a diferença, né, pessoal? A gente já apresentou a desapropriação ou expropriação, o confisco, né? Apresentamos agora, por fim, a servidão administrativa e a gente vai dando sequência aqui dentro dessas perspectivas. Agora a gente traz, pessoal, a perspectiva do poder de polícia versus a servidão administrativa. E é o que a gente tem de cada um deles aqui. Vamos olhar aqui nos slides. A servidão administrativa, ela é uma modalidade, pessoal, de intervenção do Estado na propriedade, e o poder de polícia, pessoal, ao contrário do poder de polícia, a servidão ela atinge, né, um bem determinado, restringindo o seu uso em benefício do interesse público. Um exemplo, né, de servidão é o tombamento. De tão frequente, pessoal, em provas, a comparação entre a limitação administrativa, poder de polícia e servidão administrativa, a gente merece aqui destacar, né, o estudo dos instrumentos de intervenção do Estado na propriedade privada. Então, a gente traz aqui um quadro ilustrativo, pessoal, do que vem a ser essa limitação administrativa, poder de polícia e servidão administrativa. Então, a gente tem aqui os valores atingidos, né, dentro da limitação administrativa, liberdade, propriedade. Na servidão administrativa, será somente a propriedade. Quanto à natureza jurídica, limitação administrativa, o direito pessoal. Já na servidão administrativa, o direito real. O conteúdo, pessoal, gera a obrigação de não fazer na limitação administrativa. Na servidão administrativa, produz, né, o dever de tolerar. Na questão da limitação administrativa, nunca indeniza, né? Então, aqui a gente tem essa perspectiva. Já na servidão administrativa, pode gerenciar a indenização, não obrigatoriamente, né? Na abrangência, é geral, vale para todos. Já na servidão administrativa, atinge um bem determinado. Conceito legislativo, né, pessoal, sobre limitação administrativa, está no artigo 78, que a gente apresentou, do Código Tributário Nacional. Servidão administrativa não tem. Delegabilidade. Na limitação administrativa é indelegável a particulares, né, e a servidão administrativa é indelegável a particulares. Então, a gente percebe aqui a mesma perspectiva. Exemplos importantes dentro da limitação administrativa seria a vigilância sanitária, né, o poder de polícia de trânsito, as regras municipais sobre o direito de construir e também as fiscalizações em geral. Já a servidão administrativa, a gente tem o tombamento, a placa com o nome de rua na fachada do imóvel, a passagem de fios e cabos sobre a propriedade. E dicas especiais, né, dentro da limitação administrativa, natureza discricionária, e, excepcionalmente, né, pode vincular também ao Estado. Já na servidão administrativa, pessoal, a gente tem, se a restrição ela for muito excessiva, vai caber, né, a possibilidade da desapropriação indireta, que foi o que a gente trabalhou há pouco tempo. E aí a gente traz agora aqui, pessoal, o tombamento. Tombamento é outra modalidade, predomina doutrinariamente, né, e nos concursos públicos, entendimento que o tombamento ele é um instrumento autônomo, né, de intervenção na propriedade, instituído com a finalidade, né, de preservação histórica, cultural, arqueológica, artística, né, turística ou paisagística do próprio bem tombado. Posicionamentos minoritários, pessoal, considera que a natureza jurídica do tombamento seria de limitação administrativa, né, o poder de polícia ou tipo de servidão, mas a gente não vai seguir a doutrina minoritária e sim a majoritária, né? Então, trata-se de uma única forma de intervenção na propriedade autorreferente, né? Pois enquanto os outros instrumentos, pessoal, visam a tutela do interesse público gerais, o tombamento ele volta, né, para a conservação e preservação da própria coisa. Nessa figura do tombamento, pessoal, a gente tem muitos exemplos, né, na realidade de Teresina, prédios, né, que são tombados, que são traçados nessa perspectiva histórica, né, cultural, arqueológica. Então a gente vai ter, não só em Teresina, mas nos municípios de vocês também, deve ter algumas expectativas, né, quanto a esse tombamento. E aí é importante, né, porque agora você consegue compreender com tranquilidade aonde foi que entrou essa situação, né, onde está essa figura do tombamento, né? A gente, aquele prédio é tombado, mas por quê? Aonde é que se configura, onde é que está na doutrina, na legislação, né, esse entendimento? Então é na intervenção do Estado na propriedade privada, né, e sendo uma modalidade. Então é algo bem recorrente, né, nos exemplos que a gente vê na televisão,
nas redes sociais, né? Então a gente vê bastante esses tombamentos, né? Garantindo essa preservação, né, do bem comum da coletividade, tá bom? Então a gente tem até com muita mais tranquilidade, vocês estão percebendo que a cada modalidade, né, a gente se apropria de situações que fazem parte, né, da nossa realidade, que às vezes a gente nem olha com esse olho, né, com esse olhar, mas agora de forma mais clínica, né, aprofundada, com doutrina, com conhecimento, vocês estão entendendo a cada perspectiva, né, dessa intervenção do Estado na propriedade privada. O que é que a gente ainda tem aqui sobre o tombamento? Vamos aqui. Diferentemente da servidão, e assim como os demais instrumentos de intervenção da propriedade, o tombamento ele tem natureza de direito pessoal, né, e a sua implementação ela depende, segundo a maioria da doutrina, né, da expedição de ato administrativo discricionário. O nome tombamento, pessoal, ele deriva do processo utilizado em Portugal de registrar, né, os bens sujeitos a regime especial de proteção nos arquivos existentes na Torre do Tombo. No Brasil, o fundamento referido ao Instituto é o próprio texto constitucional, né, que está no artigo 226, parágrafo 1º, que diz: o poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro por meio de inventários, registro, vigilância, tombamento, né, e desapropriação e de outras formas de acautelamento e preservação. Então, aí é onde está a perspectiva do tombamento, né? A disciplina normativa, pessoal, do tombamento, ela é realizada, né, pelo Decreto-Lei 25 de 1937, que prevê o tombamento voluntário, né, realizado por iniciativa do proprietário, e o tombamento, né, compulsório, imposto de forma administrativa, né, se o dono, após notificação, se opuser à inscrição da coisa no livro do tombo. O tombamento, pessoal, ele pode recair sobre bens móveis ou imóveis, né? Então aqui é outro destaque interessante a gente fazer para vocês, públicos ou privados, e cuja conservação seja de interesse, né, da coletividade. Está no artigo 1º desse Decreto-Lei 25 de 37, sendo obrigatória, né, pessoal, essa efetivação do registro de sua instituição no cartório competente. Então a gente vai ter, pessoal, a possibilidade do tombamento geral e individual. O que é o tombamento geral, professor? É aquele, pessoal, que vai ser fundamentado em norma, né, abstrata e que recai sobre quantidade indeterminada de bens. Seria um tombamento de um bairro histórico, né, que traz ali toda uma observação importante para aquela coletividade. E aí a gente tem o tombamento individual, que incide sobre um bem determinado. É só um bem, de um único proprietário, né? Aí a gente tem o tombamento total, que recai sobre o bem inteiro, seria o tombamento sobre o imóvel de um interesse público. Tombamento parcial, pessoal, é aquele sobre parte do bem. Tombamento somente sobre a fachada do casarão, né, que pode acontecer, porque representa a historicidade da cidade. Aqui em Teresina, por exemplo, lá no centro da cidade, muitos casarões, né, têm esse tombamento parcial em que o proprietário, né, ele tem que deixar ali, por conta do tombamento, né, não pode fazer modificações externas, porque representa a historicidade, né, toda a cultura do município. A gente tem, pessoal, o tombamento definitivo, que é o efetivado, né, ao final do processo administrativo instaurado, né, por tal finalidade, que vem exigindo, né, posterior transcrição no registro de imóvel. A gente tem o tombamento provisório, que constitui, né, a medida cautelar no processo administrativo, visando, né, resguardar o resultado útil, né, do rito. Nos termos, pessoal, do artigo 3º desse decreto-lei, são insuscetíveis, né, a tombamento às obras de origem estrangeira. Então, a gente destaca aqui para vocês que pertençam, né, às representações diplomáticas ou consulares acreditadas no país, que ordenem, né, quaisquer veículos pertencentes, né, a empresas estrangeiras às quais façam carreira no país, aqui estejam, né, vinculados a processos sucessórios, seja por morte ou por ausência de estrangeiros, que continuem, né, pessoal, sujeitos à lei pessoal do proprietário, as que pertençam, né, às casas de comércio histórico e artístico, as que sejam trazidas, né, para exposição comemorativa, educativa ou comercial,
e que sejam importados, né, por empresas estrangeiras expressamente, né, por adorno dos respectivos estabelecimentos. Então a gente trouxe aqui, pessoal, várias expectativas, né, de como pode acontecer esse tombamento, qual uma classificação, né, doutrinária, para que a gente entenda a perspectiva do que vem a ser cada tipo de tombamento desse, né, e a gente traz a lei que traz, né, todo o direcionamento de possibilidade de tombamento, né, e nessa última explanação da questão dos tombamentos, né, que vem acontecer e se gerenciar sobre um bem estrangeiro, né, que vem a estar localizado aqui no Brasil. Então a gente tem, né, dentro da nossa legislação toda uma estrutura, né, e direcionamento para que o aplicador da lei, o poder público, né, o Estado, venha a se utilizar dessa possibilidade de intervenção do Estado na propriedade, né, e gerenciar esse tombamento. Então a gente viu, né, dentro das possibilidades, né, que vai afetar a coletividade, né, se for um tombamento de um bairro, ou de forma individual, uma casa, ou parcial, né, uma fachada de uma casa, e assim por diante. Então o que é que ainda tem aqui sobre o tombamento, pessoal? O tombamento, ele não transforma a coisa tombada em bem público, né, ele mantém no domínio do seu proprietário. Nada impede, pessoal, que o bem tombado ele seja gravado com ônus ou encargos, né, como hipoteca, penhora e penhor, mas sujeita o dono, né, a uma série de restrições extensivas também a terceiro. Um exemplo de limitação imposta a terceira está prevista no artigo 18 desse Decreto-Lei 2537, que diz: sem prévia autorização dos serviços do patrimônio histórico e artístico nacional, não se poderá, na vizinhança de coisas tombadas, fazer construções que lhe impeçam ou reduzam a visibilidade, nem nela, né, colocar anúncios ou cartazes, sob pena de ser mandada destruir a obra, né, ou retirar o objeto, impondo-se, neste caso, né, a multa de 50% do valor do mesmo objeto. Então, aqui tem limitações, né, que vai ser imposta a terceiros que não tem nada a ver com aquele tombamento, mas que tem que respeitar essas limitações, né? Com a entrada, pessoal, em vigor do novo Código de Processo Civil, foi revogado o artigo 22 da Lei de Tombamento, que conferiu o direito, né, de preferência à União, ao Estado e ao município, nessa ordem, né, da aquisição de coisa tombada. Isso está no artigo 1072, inciso 1 do CPC. Então, o proprietário, pessoal, ele é livre para alienar o bem diretamente ao comprador. Houve, assim, louvável desburocratização, né, no processo de venda extrajudicial de bens tombados, eliminando-se assim a vetusta, né, preempção de tantos prejuízos, né, causados ao proprietário, exatamente. No caso dessa alienação judicial, está nos artigos 889 a 892 do Código de Processo Civil, que garante, né, aos entes federativos a preferência, né, na compra desse bem tombado. Então, se o indivíduo tem a real possibilidade, né, pessoal, de querer vender esse bem, ele vai ter que dar preferência ao poder público, né, ao ente federado, para que ele possa gerenciar essa compra. Então, está aqui no artigo 889. Serão cientificados, né, dessa alienação judicial com pelo menos 5 dias de antecedência à União, o Estado e o município, no caso de alienação do bem tombado. No artigo 892, no caso de leilão de bem tombado, a União, os Estados e os municípios terão nessa ordem o direito de preferência, né, na arrematação em igualdade de oferta. Vai desaparecer aqui, pessoal, o interesse público na manutenção do tombamento, e aí é possível proceder à sua extinção, né, de ofício ou requerimento da parte interessada, denominado de destombamento. Então, pode acontecer, né, com o passar do tempo, se perca o interesse desse tombamento, e aí vai gerenciar esse destombamento, tá certo? E a gente tem aqui, pessoal, algumas decisões, né, que são julgadas, entre elas o Supremo Tribunal Federal negou a existência, né, do direito brasileiro do chamado tombamento de uso, que consiste no emprego, né, do Instituto para restringir o uso de bem imóvel a uma certa destinação. Um exemplo aqui seria o município, né, ele tomba uma casa para limitar a sua utilização, vinculando-a, né, a atividades artístico-culturais. Então, de acordo com o entendimento, né, do ministro do STF, essa pretensão somente poderia ser atendida, né, por meio da desapropriação e não buscando esse tombamento de uso.
Requisição, pessoal. E aí a gente tem aqui essa possibilidade também de intervenção do Estado na propriedade. Está no artigo 5º, pessoal, inciso 25 da Constituição Federal, que diz: no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar da propriedade particular assegurada ao proprietário na indenização ulterior se houver dano. Então, essa norma, pessoal, é o fundamento constitucional do Instituto de Requisição. Então, é uma importante forma, né, de intervenção estatal na propriedade privada e cuja origem, né, ela remonta ao direito militar romano, né, na época em que os grandes deslocamentos das tropas, né, através de propriedades privadas, elas dependiam de simples, né, e gratuita requisição junto aos proprietários. Então, a requisição, pessoal, é a utilização temporária, né, onerosa, compulsória, pessoal, não real, né, discricionária e auto-executável de um bem privado, né, pelo Estado em situações de iminente perigo público. Quanto à origem, pessoal, do regime jurídico aplicável, a requisição ela pode ser civil ou militar. Então, trata-se, pessoal, de um instituto a ser utilizado como instrumento de exceção, na medida em que depende, né, da ocorrência da situação emergencial. E a gente traz aqui exemplos de requisições comuns em concurso público, seja a escada para combater incêndio, o veículo para perseguição a criminoso, barco para salvamento, né, um terreno para socorrer vítimas de acidente. Então, baseado, pessoal, na supremacia do interesse público, né, do interesse público sobre o privado, a força requisitória, né, ela pode recair sobre o bem móvel, imóvel e semovente. Em casos excepcionais, pessoal, deve-se considerar possível também a requisição pela União de bens públicos estaduais ou municipais, assim como pelo Estado, né, de municipais, adotando-se analogicamente, né, as regras de desapropriação de bens públicos. Então, a gente traz aqui, pessoal, toda uma estrutura, né, de percepção do que vem a ser essa requisição. Quanto à indenização, pessoal, de bens, de eventuais prejuízos decorrentes do uso da coisa, né, a Constituição, ela determina que seja ulterior e paga somente se comprovar esse prejuízo. Então, é importante destacar também as diferenças fundamentais entre a requisição e a desapropriação. A requisição, pessoal, como perda de domínio, então vai ter quem defenda, né, adotando a doutrina minoritária, a estranha possibilidade de requisição supressiva da propriedade, né, recaindo sobre os bens fugíveis. Tratando-se de uma esdrúxula adaptação, né, do que vem a ser das concepções civilistas acerca da requisição privada, né, à realidade administrativa. Já no artigo 5º, inciso 25 da Constituição Federal, não há base, né, para se sustentar o uso da requisição como meio indireto da desapropriação, sem a observância, né, do devido processo legal e das garantias próprias, né, do procedimento expropriatório. E, além disso, pessoal, a aquisição de bens privados, né, pelo Estado, valentes do Instituto da Requisição, que viola, né, o dever constitucional de licitar. Aí a gente tem a ocupação temporária, que seria, pessoal, a modalidade de intervenção do Estado na propriedade dos bens particulares, né, em apoio à realização de obras públicas ou à prestação de serviços públicos, mediante a utilização discricionária, auto-executável, né, remunerada ou gratuita e transitória. Ela pode ter como objeto bem móvel e imóvel, ela não tem natureza real, né, e o exemplo mais comum da ocupação temporária de imóvel privado para obras relacionadas à realização de desapropriação, né, que está no artigo 36, Decreto-Lei 3.365, de 41. E a gente traz aqui, pessoal, perspectiva desse entendimento da ocupação temporária. Leiam com calma esse material, né, que vai ter todo esse direcionamento e percepção do que vem a ser, né, essa ocupação temporária, como é que ela acontece dentro da propriedade privada, tá bom? Então, pessoal, aqui a gente encerra, né, essa perspectiva do nosso conteúdo. Após esse momento do relembrar, a gente tem algumas questões para que vocês venham praticar, né, e contextualizar todo esse processo de ensino-aprendizagem. O que a gente entrega para vocês são todas as modalidades, né, que são importantes, que impactam, né, na realidade de todo o município, do estado, da União, né? Então a gente apresentou para vocês toda essa perspectiva, né, do que vem a ser as modalidades de intervenção do Estado na propriedade. A gente deixa, pessoal, esse material para que vocês possam estudar, possam ter base, né, possam compreender, trazer o esclarecimento real desse conteúdo.
Um bom resto de dia para vocês, pessoal. Um bom almoço, um grande abraço a vocês e até a nossa próxima aula, né? A gente vai dar continuidade a uma nova temática de conteúdo. Então, aproveitem o resto da semana com as outras disciplinas, com o conteúdo para vocês estudarem. Um grande abraço, tá, pessoal? E até a nossa próxima aula.